Se você procura um compacto até 50 mil reais, um Up TSI como esse pode ser uma excelente opção. Esse Up é da versão Move, ano 2015, modelo 2016. E você pode se surpreender muito com esse carrinho. Vamos começar aqui pelo visual do carro. E não parece, mas faz exatamente 10 anos que o Up foi lançado. Mas, posso dizer uma coisa? O Up não envelheceu nada. Ele ainda continua com um desenho muito atual. Principalmente porque a Volkswagen utiliza linhas simples nos seus carros. E isso faz o carro não cansar aos olhos. Uma outra coisa que impressiona é o seu tamanho. O Up tem apenas 3,60 metros de comprimento, que é muito curto, mas não parece porque o carro tem um formato quadradinho. E uma coisa muito legal é que a Volkswagen sempre faz um trabalho bem refinado na lanterna dos seus carros, tudo para parecer como se ele fosse de LED. Aqui no Up, a ideia passou muito longe da realidade, mas ainda assim eu acho bem bonito. Já aproveitando e falando sobre iluminação, o Up tem bons faróis, apesar da parábola simples, que não é tão boa quanto uma parábola dupla. Mas eu gosto bastante do visual, principalmente por conta da máscara negra. Esse modelo específico já conta com farol de neblina, que era um opcional da época. Aliás, praticamente tudo na Volkswagen era opcional, porque a Volkswagen é pão dura. Mesmo projetado para a Europa, o Up se adaptou muito bem aqui ao Brasil. A Volkswagen conhece muito bem o nosso solo e por isso que reforçou aqui a suspensão para o modelo brasileiro. Em relação ao europeu, ele ganhou coxins mais parrudos e uma suspensão um pouco mais alta. Como o carro tem uma frente bem curta e uma boa altura em relação ao chão, ele praticamente não raspa em lombadas e valetas por aí. E olha, andando pela buraqueira, é de se impressionar a robustez que ele passa. Não é de hoje que a boa construção de carroceria dos Volkswagens é destaque, mas o Up elevou isso num outro patamar. Inclusive, de acordo com o Latin NCAP, o Up era mais seguro do que o Jetta. E tudo isso graças ao uso de aços de ultra e alta resistência pela carroceria inteira. Ele tem um sistema muito refinado aqui na construção da porta. Se a gente observar a coluna do sistema mais caro que tem, com cantos vivos, olha a batidinha de porta, ó, maravilhosa. Integrada aqui a coluna e super rente. Isso é muito custoso de se produzir e ver isso num compacto, onde na época ele custava 29 mil reais, é um ponto muito positivo. Ainda um ponto para segurança é que o modelo tem repetidores de seta lateral que já eram de séries a partir da versão Move. Esse carro aqui ele é calçado com rodas de liga leve, que eram opcionais aqui na versão Up, aro 14. O desenho da roda é bem bonito entre as rodas do Up, eu gosto muito desse modelo. Já a medida do pneu é um 75/70 aro 14, que é uma medida boa, mas ela é mais voltada para o conforto e não para a estabilidade. O Up é um carro alto e ele não é tão estável assim como as pessoas imaginam do Up TSI. Então é preciso ter cautela. Os pneus originais, que eram os pneus verdes, eram muito duros para o carro, então eles patinavam fácil, perdiam um pouco do brilho. O dono colocou aqui esses pneus que são muito melhores e se fosse você, não economizava de pneu na hora de colocar no seu carro. Sabe uma outra coisa que eu não economizaria? Era no like que você vai deixar nesse vídeo. Gente, com o like vocês não sabem o quanto que me ajuda. O vídeo fica mais relevante para o YouTube e eu ganho mais visualização. Uma curiosidade, muita gente não sabe, mas o Up brasileiro é bem maior que o europeu. E fora o tamanho, que ele foi alargado aqui na região do porta-malas, que particularmente eu prefiro o nosso, porque deu uma cara mais robusta para ele, ele também teve outras modificações. Por exemplo, no tanque de combustível. Enquanto o modelo brasileiro tem um tanque de 50 litros, o europeu só tinha 35 litros. O Up tem um consumo invejável, fazendo até 20 km por litro de gasolina na estrada. Realmente não é para qualquer um. E olha, esse carro anda muito bem para o que ele bebe. Você pode até não gostar do desenho do Up, mas a gente não pode negar que ele foi muito bem pensado. Por exemplo, observe aqui o para-choque traseiro. Olha como ele é bem integrado aqui à carroceria, mas ele é bem para fora, protegendo a lanterna e a tampa daqueles pequenos totós do dia a dia. E uma outra curiosidade, enquanto o Up europeu tinha uma tampa completamente de vidro, o Up brasileiro veio com uma tampa de metal. Mas qual que foi o motivo para isso? São dois principais. O primeiro era o custo de reparação e a Volkswagen achava que o brasileiro não ia gostar ou ia achar frágil uma tampa como essa. Pois bem, aí veio a Fiat com o Mobi e deu um tapa na cara na Volkswagen. E já que a gente está aqui na traseira do carro, vamos falar sobre o porta-malas do modelo. Para abrir ele é somente pela chave, você aperta um botão aqui e aperta outro botãozinho aqui. Em tamanho, realmente é destaque. Esse carro tem 285 litros de capacidade, que para um carro de 3,60 metros de comprimento é um porta-malas gigantesco.
Se a gente pensar, o novo 208 tem apenas 260 litros. Então, realmente, a Volkswagen conseguiu tirar água de pedra. E uma coisa muito legal desse porta-malas é o sistema Safe, que é um porta-malas praticamente de 2 andares, porque ele tem essa tampinha aqui atrás, ó. E esse sistema Safe é tão bem pensado que você consegue esconder aqui a tampa encaixando aqui nessa parte, e assim sim o porta-malas tem os 285 litros. Com o segundo andar é só uns 200 mais ou menos. A gente tem aqui lugares para colocar sacolas plásticas, tanto de um lado como do outro. O step do modelo fica aqui de baixo, com acesso muito bom, e o legal é que ele tem o mesmo tamanho das rodas lá de fora. O único ponto negativo, se assim posso dizer, é que realmente por conta aqui do para-choque alto, o acesso é um pouquinho difícil, mas nada de outro mundo. Aqui em cima a tampa tem um acabamento muito bom, inclusive melhor do que do Fox, e tem lugar aqui para você segurar e descer aqui a mala. E sabe aquele ditado, quem vê cara não vê coração? Pois é, por trás desse sorriso inocente existe um coração maligno aqui dentro do Up. Gente, na época esse motor foi muito revolucionário. Ele tinha potência de 1.6, 1.8, só que num carro extremamente leve e extremamente compacto. Foi a febre do momento. E para quem tem medo de uma manutenção de um Up como esse, o meu amigo tem esse carro desde 0 km, atualmente ele está com 100 mil km. O que ele me disse? Rodrigo, a cada 6 meses eu gasto R$500 de manutenção com o meu Up. Além disso, eu sigo à risca o que o manual fala em termos de lubrificação. E não dá para você economizar. Eu só coloco gasolina em posto que eu confio e em posto bom. Ele abastece principalmente com etanol e disse que até hoje não teve nenhum problema com carbonização ou outras coisas assim. O que eu recomendo? Siga realmente essas orientações, que é um motor que dura bastante. A gente vê na internet que algumas peças realmente são caras e não tem como fugir. É um motor complexo, moderno e que demanda sim bons profissionais e boas peças, principalmente originais. Hoje um grande problema desses carros é você achar carros que foram feitas a manutenção de maneira correta e que não foram mexidos com remap e etc. Esse carro anda pra caramba. A galera que gosta de carro faz remap, faz absurdos com o motor desse carro. É estágio 1, estágio 2, estágio 3, é estágio que não acaba mais. E a gente sabe, o motor ele foi feito para durar tanto, se você força ele além do limite, ele dura menos. Então, qual que é o segredo? É você procurar um carro que teve um dono muito bom e você ser um bom dono. E outra coisa é que não existe almoço grátis. O Up ele te dá um consumo de combustível baixíssimo, mas em troca ele te dá uma manutenção um pouco mais rigorosa. Além da motorização, existem outras diferenças do Up MPI para o TSI. Por exemplo, o TSI tem freios maiores da dianteira, ele tem uma suspensão um pouco mais dura, justamente para aguentar a potência maior que o carro tem. Agora, você sabe por que o Up parou de ser vendido? Primeiro porque ele era muito caro para a Volkswagen produzir ele. A plataforma dele é exclusiva dele e não tinha outros carros que ele compartilhava peças, o que era uma pena. E é por isso que nos últimos anos que o modelo foi produzido, ele ficou cada vez mais caro, que era uma maneira que a Volkswagen entendeu de ter um retorno maior sobre o carro. Mas, infelizmente, o carro se foi. Bom pessoal, chegamos então aqui no interior do Volkswagen Up. Se tem uma palavra para definir esse carro, principalmente aqui no interior, é minimalismo. E isso é um lado bom, porque hoje em dia cada vez mais os carros têm telas, tem um monte de bugiganga para você tirar a atenção da estrada e ficar aqui mexendo no carro. O Up não, ele é um carro focado para você dirigir. A começar pela sua boa visibilidade, onde o Up ele tem janelas grandes, seja aqui o para-brisa da frente, seja aqui as janelas laterais, que ajudam muito na sua vida a bordo. Isso também é um ótimo ponto positivo. O carro ele não tem a coluna A muito grossa, o que também ajuda na visibilidade. Tudo bem que pequena ela não é, mas ela é melhor do que o Fox, por exemplo. Os espelhos também têm um bom tamanho. Tudo bem que aqui está chovendo, não dá para mostrar direito, mas eles são convexos e são muito bons. Seja aqui o do motorista, seja ali do passageiro, como para trás a visibilidade também é boa. Mesmo quando você dá aquela jogadinha no olhar, o carro também tem uma boa visibilidade. Isso por conta das suas janelas amplas e o carro tem um formato quadrado. Além disso, esse carro aqui ele tem sensor de estacionamento traseiro de série. Ele mostra aqui no painel o sensor de estacionamento traseiro, que também ajuda bastante a você não dar um totozinho no carro de trás. E por mais que o carro seja bastante funcional, ele é bem simples em alguns aspectos. Mais simples que o brasileiro médio gostaria, e por isso que o Up não fez tanto sucesso assim. Eu acho o desenho do painel lindo pra caramba, mas a gente não pode negar que falta aqui, por exemplo, as saídas de ar que ficam aqui. Ainda mais que o Brasil é quente.
Por mais que aqui em cima a gente saiba que tem aqui uma saída de ventilação e ela é boa, por exemplo, ó, vou ligar aqui de novo a chave do carro. Ó, tá no vento 1 aqui. Se você colocar a mão aqui em cima, sai um ventinho legal. Mas eu acho que faltou, pelo menos, mostrar para o brasileiro que o carro ele é refinado nesses pequenos detalhes. Isso acontece aqui também na porta. Por exemplo, a porta ela só é forrada aqui nessa parte. Nessa região aqui, a lata é da cor do carro. Eu acho muito bonito, mas isso passa uma sensação de simplicidade muito grande. E, por exemplo, você quando ia comprar um concorrente dele, até o mesmo um Gol, um Fox, que aqui já vinha forrado, o Fox e o Gol pareciam mais bem construídos do que o Up. O que é uma pena, porque em questão de projeto, não tem nenhum subcompacto que é tão refinado como ele até hoje, praticamente passado aí 10 anos depois do seu lançamento. Vindo aqui no detalhe, infelizmente também a gente não tem nenhuma área de tecido, tudo é plástico, ó. Mas é um plástico bom e os encaixes também são muito bons. A maçaneta é igual ao do Fox e tem esse prata acetinado, que é legal. Aqui a gente tem os vidros elétricos, aqui só na dianteira, atrás é na manivela. Aqui o travamento das portas. Aqui a gente tem os retrovisores que são elétricos. E aqui a gente tem um ótimo porta-objetos. E ali a gente tem o espaço para o som. Já falando sobre porta-objetos, eu senti falta de mais porta-objetos aqui no Up, ou de outras soluções. Por exemplo, algo aqui no teto, algo aqui no console central, que o carro não tem. E o Fox, por exemplo, que também é concorrente, é bem melhor que ele nesse quesito. Vindo aqui já no detalhe do painel, a gente tem uma saidinha de ar, que é a mesma do Gol e das Amarok, facinho de mexer e quando ela fecha ele faz um estalo bem legal, ó. Aqui a gente tem a alavanca de iluminação da Volkswagen, né? Também padrão e fácil de mexer. Ali a gente tem a abertura do capô, vou até abrir aqui a porta para mostrar melhor. Fica aqui. E o carro ele tem um excelente apoio aqui para o pé esquerdo. E vamos combinar, no trânsito isso faz uma diferença enorme. O painel de instrumentos do Up é bonito e tem uma boa visualização, poderia ser melhor, mas ainda assim, pro tamanho do carro é ok. Aqui a gente tem o marcador de RPM, que é bem melhor. Na versão Move, o painel já é um painel muito bom, ao contrário da Take, que é bem mais simples. Aqui a gente tem o marcador de velocidade, né, o velocímetro, e aqui o marcador de combustível. Nessa telinha aqui a gente tem o computador de bordo, bem completo, e a gente muda as informações dele por aqui. A gente tem a temperatura do motor. O termômetro do motor ele só mostra até o carro chegar em 90 graus. Depois ele não sobe nem desce. Então não é que o motor fica estabilizado não, é a maneira que o carro mostra. Aqui a gente tem a temperatura externa, consumo instantâneo, né? Consumo médio, autonomia, trip A ou trip B e quilometragem média. É um computador de bordo simples, mas já tem tudo para o dia a dia. O volante ele tem um bom tamanho, ele tem a base achatada, o que é bem legal. As alavancas de seta aqui são bem fáceis de mexer. Ela já tem aquele sistema que você só mexe um pouquinho, ó. O carro já dá 3 setas, ou para um lado ou para o outro, o que é legal. E ó, a Volkswagen não economizou em luz, hein, ali no painel. E aqui a alavanca do limpador de para-brisa. A direção do modelo é elétrica, tem um bom peso e ele também regula aqui em altura. Ficou devendo ajuste de profundidade, coisa que o Fox tinha desde o seu lançamento, mas tudo bem. Vindo aqui para a parte central do painel, também é uma das partes mais simples do modelo, mas lembre-se, o simples às vezes é muito bom. Aqui a gente tem os botões sem funções, aqui a gente regula a temperatura do ar-condicionado, aqui a intensidade dele, ó, vou mostrar aqui o quão ruidoso ele é, ó. No vento 1 ele faz um ruído pouco, mas também quase não sai vento. No 2, o ruído já incomoda um pouco, ó, mas o vento que sai é ok. No 3, e no 4, ó, o vento é bom pra caramba, ó. Até o negocinho tá mexendo. Realmente, ficar com esse barulho no ouvido é chato. Mas, ó, isso prova que o vento do Up é bom. Por mais que falta aqui as saídas de ar, que é mais por mostrar que o carro é, e não que ele faz isso. Mas olha só, é barulho... Eu tô até meio desconcentrado, deixa eu voltar aqui. Aqui a gente tem um pisca-alerta. Aqui para travar o carro e ligar o desembaçador traseiro. Aqui para ligar a recirculação do ar interna e aqui a gente tem o comando do rádio. Um DIN só, mas ele já tem o básico para o dia a dia. Ele tem Bluetooth, entrada auxiliar e USB. Então, para quem quer um rádio aí para mexer, tá mais do que bom. Mais para baixo aqui a gente tem um porta-objetos, outro porta-objetos, um porta-garrafa só. Aí eu acho que dá briga se os dois forem parar no McDonald's e cada um pegar um copo de bebida, né? Aqui uma tomada 12 volts e aqui a excelente caixa manual da Volkswagen, onde ele tem gatos muito bons. Gente, de novo, sai ano e entra ano e não tem nenhuma montadora que consegue fazer um carro tão bom de trocar marcha como o câmbio da Volkswagen.
Talvez quem chega mais próximo aí foi a Ford com os câmbios do New Fiesta e do Fiesta Rocan, mas ainda assim, esse aqui é melhor. Mas para cá o console poderia ter mais coisas, a gente só tem aqui a alavanca do freio de mão, e aqui a gente também tem um porta-copos traseiro com esse acessório aqui, que ele sai. Então cuidado aí se o seu Up não tiver, porque o pessoal pode, sem querer, levar aí embora. Vindo ali para a parte mais direita do painel aqui, a gente tem um porta-luvas. O porta-luvas é grande pelo tamanho do carro, não desce aí suavemente, mas ó, tem um bom tamanho. Já os bancos são bons, mas poderiam ser melhores. De novo, a gente tem que lembrar que ele é um carro subcompacto, mas com o passar dos anos, o seu preço ficou bem caro e aí sim, ele merecia bancos melhores. Não que o banco seja ruim, mas ele é bem simples, o tecido é simples, tudo é bem simples, ele não tem abas laterais muito grandes, mas é um bom banco. O lado negativo é que, por exemplo, ele não tem aqui ajuste milimétrico da regulagem do encosto. Então, por exemplo, você tem que colocar aqui a sua mão aqui, ó, e com o peso do corpo, você regular aqui o banco. O que para um carro produzido em 2014 não é algo tão legal assim. Mas, por outro lado, ele é um banco bom. Ele oferece aqui regulagem de altura, ele é um banco confortável, tem um bom apoio aqui para as coxas, tem um bom apoio aqui para as costas. O encosto de cabeça, por mais que seja fixo, não incomoda. Mas eu não vou mentir, uma coisa que o Polo tinha e o Fox também tinha era aquela gaveta embaixo do banco, que infelizmente o Up fica devendo. Outro lado positivo é que o carro tem aqui um bom ajuste aqui do cinto, tanto para subir como para descer, como esse ajuste meia-lua, e esse ajuste ajuda muito aqui a não raspar no pescoço, o que também é bom. Já a parte de cima do painel tem pontos positivos e pontos negativos. O tecido, por incrível que pareça, é melhor do que do Fox, mas o carro é bem simples aqui nos comandos. Mas infelizmente o parasol aqui para o motorista não tem nem espelho, nem lugar aqui para colocar documento. Aí é mancada. O do passageiro tem espelho, mas só isso, nem tampinha tem. Mas o lado bom é que a luzinha do teto é bonita, tem aqui luzes individuais, o que garante até um certo refinamento aqui para ele. Como falamos, eu estou muito bem aqui no Up, na parte da frente. Bora ver lá atrás? E já que atrás o espaço é bom para um carro subcompacto. Realmente, para um carro que tem apenas 3,60 metros de comprimento, a Volkswagen fez milagre. Primeiro que, por conta aqui do formato caixote do Up, ó, ele tem uma boa altura aqui para o teto. Me sobra aqui 3 dedos e pouquinho, o que é bom. Tem carros sedãs, tem carros maiores que o espaço traseiro é menor. Ainda assim, para frente, o espaço é bom. Como eu tenho 1,70 m de altura e o banco da frente está regulado para mim, me sobra aqui ó, uns 7 dedos. Mas a gente tem que lembrar, se for uma pessoa maior na frente, uma pessoa maior atrás, as coisas vão se apertar sim. Por outro lado, a sensação de simplicidade aqui é muito grande e a visibilidade não é tão legal assim, principalmente aqui por conta desses bancos inteiriços. Ó, essa aqui é a minha visão como primeira pessoa, tá vendo? Eles roubam bastante espaço. Mas infelizmente, sistemas de bancos se tornaram muito comuns na indústria, né? Aliás, se a gente pensar bem, ele começou lá no Chevette em 78, mas você entendeu, né? Hoje a gente tem no novo Polo, a gente tem no Onix e em outros compactos também. Por um lado é bonito, mas merecia mais, né? Ainda assim, o vidro traseiro é muito grande, o que não te causa aquela sensação de claustrofobia, como acontecia, por exemplo, na primeira geração da HB20. Observe, ó, eu tô aqui, a janela fica para baixo do meu ombro e isso ajuda bastante você ter uma ótima visibilidade para fora. Então, nesse ponto, não tenho o que falar. O acabamento também é bom, poderia ser melhor aqui também. É igual lá na frente. A gente tem aqui lata, plástico, maçanetinha de Fox, um pegador bom que não faz barulho, ó. Esse é o ponto positivo. Temos porta-objetos aqui atrás, aí sim, mas infelizmente é só na manivela. O vidro desce quase inteiro, o que também ajuda. Já o banco traseiro aqui é bom, ele oferece aqui um bom apoio para a coxa, poderia ser um pouco melhor, mas de novo, esse carro nasceu para ser um subcompacto, custando 28 mil reais. Então, para o que ele nasceu, é excelente. A gente só não pode elogiar mais a Volkswagen, porque aqui no meio só tem o cinto abdominal, não tem aquele de 3 pontos também. Mas em compensação, o apoio de cabeça a gente tem para todo mundo. Mas esse é o único pecado de segurança aqui do Up, porque na época ele era o carro mais seguro do Brasil, como já falamos no vídeo, e ele também já tinha Isofix, Top Tier e todos os pontos aqui para você prender muito bem aqui a cadeirinha infantil. Então nesse ponto, por mais que ele não tenha aqui o cinto, eu não posso reclamar, porque em segurança ele é muito bom. Mas na real mesmo, o grande ponto positivo do Up é a sua dirigibilidade e o seu motor TSI. Então bora pro que interessa e vamos dirigir essa máquina. Bom pessoal, estamos então aqui na cidade com o Up TSI.
Gente, que carrinho gostoso para dirigir, viu? Vou falar para vocês. Primeiro, vocês querem falar de desempenho, né? Então bora falar sobre desempenho. É impressionante o quanto esse carro anda e você acelera só um pouquinho e ele responde muito bem. Então, por exemplo, ó, menos de meio pé, só porque eu tô aqui a 2.000 RPMs, o carro vai embora. E assim, impressiona o quanto que ele vai embora. Sério mesmo, ó. Parei aqui. Ó, meio pezinho. Acelerar um pouco mais, ó. Você chega a grudar no banco. É absurdo, gente. É absurdo, é absurdo. Gente, eu vim aqui para uma rua que recapeou, só para dar uma esticada, para mostrar para vocês. E pra alinhar o quanto que esse carro anda. Então, ó, 2.000 RPMs. Ó. Mano, é absurdo, cara. É muito absurdo o quanto que esse carro anda. Assim, é exagero, cara, exagero. Pra quê? Pra que a Volkswagen fez isso, meu Deus? Ó, de novo, ó. 1, 2, 3 e... Ó, mano, cê é louco. Pra que isso, gente? Meu Deus do céu. E esse ronquinho instigante também, não tem o que falar. Então é isso, não é à toa que o pessoal gosta tanto de acelerar essas caixinhas de sorvete. Então é por esse motivo que o Up conseguiu tanta gente que gosta dele. Porque é muito gostoso de dirigir e é muito rápido. E fora outras qualidades também. Por exemplo, a direção ela é leve e direta. Tem uma precisão muito gostosa para você virar aqui. É, eu sei bem aqui atrás. Ó, a Aline reclamando. O carro anda bem, ainda mais esse aqui que tá com escapamento esportivo, que tá com um ronquinho maravilhoso. Outra coisa gostosa desse carro é aqui a alavanca de câmbio. Esse câmbio tem engates muito bons. Então, ó, por exemplo, ó, de primeira para segunda, você só mexe um pouquinho a mão e o carro já tem trocas muito boas. A suspensão é dura, é quase tão dura quanto um Fox, só que acontece que o Up ele chacoalha mais, porque como o entrecho deles é pequeno, eles, se não me engano, tem 2,42 m de entrecho, que é bem pouco, eles ficam muito nesse anda e para, né? E aí não é tão legal assim. Uma outra coisa boa desse carro aqui em relação ao MPI é que as marchas são um pouco mais longas, isso porque o diferencial dele é mais longo. Então na estrada o consumo é menor, ele tem rotações menores, o que faz dele ser mais amigável para dirigir. Tanto que a 120 por hora o mostrador de RPM está a 2.800 RPMs, o que é muito menos do que muito carro médio por aí. Ah, Rodrigo, mas se o carrinho é duro, então ele chega a ser desconfortável. Não, ele é confortável, mas você tem que lembrar que é um carro subcompacto. Então, por exemplo, ó quanto que ele chacoalha aqui em pequenos buracos. Você tem que estar acostumado com isso e ter ciência disso. Ó, o ronco. Não tem que falar, isso aí é o que tira o sorriso do rosto da pessoa. Agora, se sua família é grande, se você tem pessoas altas dentro do carro, aí o negócio já complica. Porque assim, né, eu sou uma pessoa compacta, a Aline também. Agora imagina aí a Fat Family aqui dentro. Não dá, tem que ser pelo menos um polo. Chegamos então nas considerações finais do vídeo. O que a gente pode resumir de tudo que a gente viu aqui do Up? Realmente é um carro extremamente inteligente e extremamente bem pensado. Não tenho o que falar. É impressionante um carro de apenas 3,60 metros de comprimento ser tão espaçoso e ter um aproveitamento de espaço tão bom. Se eu teria um carro como esse, com certeza. Mas, e você? Se você não liga para um carro onde ele tem materiais simples, um acabamento mais simples e é um carro compacto, a gente não pode fugir disso, ele sim pode ser uma excelente escolha. Agora, se você quer um refinamento maior e aí procura um luxo, um conforto, talvez esse não seja seu carro. Mas é o que eu falo, a vida é feita de momentos simples e os melhores momentos são simples. Então, quem sabe um carro como esse não vai te agradar. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, eu vou deixar 2 vídeos aqui do lado como sugestões. Meu muito obrigado e até a próxima.